bem, lição número 3, a parte de terça-feira, falando sobre Jesus, o Senhor do sábado. Os fariseus estavam sempre espreitando Jesus para acusá-lo ou para classificá-lo como um transgressor das leis religiosas. Para os fariseus, uma transgressão poderia levar o povo a sofrer um castigo divino. Por isso eles criaram leis, criaram assim regras para que as pessoas pudessem adorar a Deus de forma perfeita. Guardar os mandamentos assim de forma metódica, seguindo as regras para que Deus não ficasse zangado. Para eles, Deus era um executor de castigos. Eles então faziam o possível para ter uma religião toda formalizada em cima de regras. Na Nova Delhi, na Índia, havia um missionário inglês. Ele estava sempre pregando o evangelho. E havia na espreita alguns adoradores da deusa Kali, de outras deusas e de outros deuses, que estavam sempre espreitando para ver se o missionário dizia alguma coisa contra os deuses que eles adoravam. Um dia o missionário falou sobre o Deus do céu. Ele leu um salmo dizendo: os deuses que dizem, os ídolos, nada são. Tem boca, mas não falam. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem mãos, mas não se mexem. E o missionário explicou a grandeza de Deus diante dos deuses que as pessoas adoravam. Foi o suficiente. Pegaram o missionário e fizeram com que ele recitasse o credo maometano. Ele disse: de forma alguma. E eles deram uma surra no missionário. E pediram que ele aceitasse, assim, ser muçulmano. Ele disse: não, eu sirvo ao Deus do céu. E eles então bateram de novo nele e o deixaram semi-morto. Mas ele não morreu. Ele levantou-se, pela graça de Deus, andou até a missão. Ele ficou algumas semanas de molho, mas voltou a pregar. Mas os seus inimigos estavam sempre à espreita. Os fariseus estavam sempre espreitando Jesus para ver se ele poderia ter algum deslize que eles pudessem acusá-lo. A pergunta número 4 é: de que forma Jesus rebateu uma acusação de transgressão que os fariseus fizeram contra ele, os discípulos? Está em Marcos 2, 23 em diante. E aconteceu que, passando Jesus num sábado pela seara, os seus discípulos começaram a colher espigas, e os fariseus lhes disseram: você não está vendo? Por que fazem os seus discípulos aquilo que não é lícito? Mas Jesus lhe disse: vocês nunca leram o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? Ele com os seus homens, eles entraram na casa de Deus, no templo do sacerdote Abiatar. E Davi comeu os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, somente o sacerdote. Mas também ele deu aos que com ele estavam. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então a pergunta é: que acusação os fariseus fizeram contra Jesus e seus discípulos? A resposta: eles queriam condenar Jesus porque os discípulos pegaram espigas para comer, debulhar as espigas de trigo e começaram a comer. E para eles isto era uma transgressão. Jesus mostrou-lhes, no entanto, que o Davi, antes de ser rei empossado, numa emergência, fugindo de Saul, ele entrou no templo e ali comeu os pães santos, que só era dedicado aos sacerdotes comer. E nem por isso ele foi condenado por Deus. Então, numa emergência, é possível realizar coisas para salvar a vida ou fazer o bem a alguém. Por isso que Deus disse através do profeta Samuel ao rei Saul: obedecer é melhor do que sacrificar. O Senhor Deus não quer uma obediência legalizada, um legalismo. E muitas pessoas guardam o sábado numa intenção de legalismo. Não faça isso, não faça aquilo. Onde deveriam olhar numa visão de adoração, aquilo que Deus quer. Algumas pessoas vão para casa simplesmente, almoçam e dormem e dizem: eu estou guardando o sábado. Ah, sim, está guardando o sábado. Eu vi um pastor dizendo que numa igreja que ele foi, tinha lá um grupo de jovens que quando dava, eles não vinham no JA, mas quando dava 5h30 e o pôr do sol era tipo assim, 5:45, eles ficavam praticamente, os jovens, deitados na cama com a calça jeans na mão, só olhando para o relógio. Quando dava 15:06, eles vestiam a roupa de pressa e iam para o shopping. Então, o sábado se tornou um fardo para essas pessoas. Deus disse que é melhor obedecer do que sacrificar. Obedecer na paz, no amor, na adoração, na alegria. Isso sim é guardar o sábado. Jesus mostrou aos fariseus: por que vocês estão preocupados? Porque os meus discípulos
tiveram fome, eles vão morrer de fome. Então, estão com fome, estão passando aqui no meio, tem que comer mesmo. E ele ainda usou o exemplo de Davi. Davi, por exemplo, em todo o tempo comeu os pães que era só digno do sacerdote comer. E aí, como é que fica? Deus condenou? Não condenou. Então, fiquem quietos em vocês, porque eu sou o Criador do sábado. Então, eles podem fazer tranquilamente, porque eu não os estou condenando. Pergunta número 5. Como a história da cura do homem da mão mirrada mostrou o que Jesus ensinava sobre o sábado e como o sábado deve ser uma bênção para o ser humano. Marcos 3, de 1 a 8, e outra vez Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, atrofiada. Estavam observando, os fariseus estavam observando para ver se Jesus curaria no sábado para o acusarem. E Jesus disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou Jesus aos fariseus: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E perguntou-lhe Jesus: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Diga. E olhou para eles com indignação, condoendo-se da dureza dos seus corações. Disse Jesus então ao homem da mão mirrada: estende a tua mão. E o homem a estendeu. E foi restituída a mão curada, como estava a outra boa. E os fariseus tomaram conselho com os herodianos, procurando ver como o matariam. Jesus se tornou um obstáculo para os fariseus e os escribas. Havia controvérsia entre o que Jesus ensinava e entre o que os fariseus haviam estabelecido como tradição e lei. Por isso Jesus enfrentava os seus oponentes, mostrando que fazer o bem no sábado, ou seja, é algo que nós não podemos descartar. Se você estiver numa situação de emergência, você pode utilizar-se das horas do sábado para realizar aquela tarefa. Por exemplo, se está na sua casa, a caixa d'água estoura o cano, está inundando sua casa. Você não vai consertar? Claro que você vai consertar, na hora. É uma emergência. Então, não há o que pensar. Uma pessoa da família ficou doente. Você não vai na farmácia comprar um remédio para ajudar a pessoa? Claro que vai. Então, nessas emergências, nós temos que, ser conscientes, ter bom senso. Agora, Deus nos deu a sexta-feira como dia da preparação. Aquilo que nós podemos fazer para preparar-nos para que o sábado seja uma alegria, para minimizar as tarefas. No passado, as pessoas não acendiam nem o fogão, comiam comida crua, comiam comida fria, porque não havia o que nós temos hoje, as facilidades que nós temos hoje de micro-ondas, essas coisas todas. Então, as pessoas faziam tudo na sexta-feira e no sábado nem acendiam o fogão. Mas os tempos foram mudando. E, obviamente, que situações foram adaptadas. Se prepara hoje tudo na sexta-feira, para que no sábado se tenha o mínimo de tarefa possível. Eu vi um pastor lá no interior de São Paulo, que quando ele ia visitar uma casa de um irmão da igreja, sabe o que ele fazia? A primeira coisa que ele fazia, ia lá na cozinha. Posso ir na cozinha? Irmão, irmã? Ele ia olhar a pia, para ver se tinha louça na pia. Se tinha as louças do almoço na pia, ele dizia: parabéns, irmão. É assim mesmo que deve fazer. Não se lava a louça do sábado no sábado. Deixa para a noite, para o dia de domingo, para lavar essa louça. Porque isso aí pode esperar. Se você deixar, por exemplo, de ir no programa da igreja no sábado, ir fazer uma visita para estar lavando a louça, que você pode deixar para outro momento, isso sim se torna uma transgressão. Então o sábado tem que ser visto como uma bênção e não como um fardo. Então, para a pergunta, como a história do homem da mão mirrada mostra o que Jesus ensinava sobre o sábado. Então diz, ao curar o homem da mão mirrada, na sinagoga, no sábado, Jesus demonstrou que fazer o bem nesse dia sagrado é de muita importância e Deus não nos condena. Antes de curar o homem da sinagoga, Jesus enfrentou os seus oponentes, mostrando que fazer o bem no sábado é algo que Deus nos permite. Um pregador chinês, certa ocasião, contou a história de um homem da China que ia no mercado e ele então estava com 7 moedas de bronze. Ele passou no lugar e um pedinte, um mendigo, disse: moço, uma esmolinha pelo amor de Deus. E aquele homem que tinha 7 moedas, deu 6 para o mendigo. Disse: o que eu tenho já em casa já é suficiente.
Com uma moeda só eu consigo comprar. Eu dei 6 moedas de cobre para o mendigo. Pois enquanto ele ia para o mercado, o mendigo o alcançou e assaltou, roubou a 7ª moeda. E saiu fugitivo. Às vezes nós pensamos igual esse homem que foi pegar a 7ª moeda. Deus nos dá 6 dias para o trabalho. E o 7º é o dia do Senhor. E há pessoas que roubam o tempo de Deus fazendo coisas e afazeres que poderiam deixar para outra ocasião. Eu vi numa igreja 2 irmãos conversando num sábado à tarde. Um olhou para o carro do outro e disse: rapaz, esse seu carro é bonito, hein? Se não fosse sábado, quanto você queria nesse carro? O pastor estava dizendo: opa, parou. Não é assim. Venha aqui na igreja e vamos então participar do programa. Deixa o valor do carro para lá. Então, às vezes, nós esquecemos que estamos nas horas sagradas do sábado. Jesus não deixou por menos. Mostrou que fazer o bem no sábado é de grande valor diante do Senhor. Deus abençoe a todos. Tenhamos todos um final de tarde feliz. Até a próxima lição.